Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, gente, a gente vai conversar e entender sobre como fazer um sketchbook no caderno inteligente. Vocês já conhecem esse querido aqui, vocês já sabem que ele é meu sketchbook, e aí eu resolvi hoje vir dar umas dicas para vocês que querem fazer um sketchbook no caderno inteligente e abrir um pouco a cabeça de vocês para vocês entenderem pontos essenciais que você precisa ter em mente ao escolher fazer um sketchbook no caderno inteligente. Então vamos lá. A primeira dica é escolher o tipo de caderno que você quer utilizar. E aí você pode me perguntar, como assim? Mas o caderno inteligente, além deste modelo aqui, que é o modelo com os discos verticais, ele também tem um modelo com os discos na horizontal, entende? Ele é até assim. Ele parece um pouco mais com aquele caderno de desenho que a gente já tá acostumado, sabe? O formato dele. Eu não escolhi ele porque ele, pra mim, seria uma opção que dificultaria o meu transporte do caderno. E uma das coisas que é interessante quando você tem um sketchbook é que você consiga carregar ele com uma grande frequência para todo lugar que você vai. Porque assim, é muito comum que uma pessoa quando tem um sketchbook, principalmente ali no início, ela tem uma ótima frequência de uso do sketchbook e aí depois ali a frequência vai caindo. E o ideal é que você carregue esse caderno com você o máximo de tempo possível, para que se você tem uma ideia, para que se você tem um tempo de fazer um desenho ali, você não perca essa ideia, você não perca esse tempo que você está tendo e essa criatividade, e você possa fazer esse desenho, esse sketch, qualquer coisa que veio na sua cabeça, a qualquer momento, em qualquer lugar. E aí, dessa forma, você se mantém sempre ativo nesse exercício de prática dos desenhos. Outra coisa que é importante ressaltar é que o caderno inteligente ele tem diversos tamanhos. Então você tem uma gama de tamanhos para escolher. Obviamente, esse modelo que eu falei para vocês, que ele tem os discos aqui na horizontal, né? No caso, horizontal assim, ele é um modelo que não é, tipo, disponível em todos os tamanhos do caderno inteligente. Então, se você pretende usar, por exemplo, um Intelligine ou um A5, aí você vai ter que usar ele nesse formato aqui que ele já vem, mas nada impede, gente, de você virar o caderno e ele ficar assim, tá? E usar a folha dessa maneira. Você tem aí uma versatilidade muito grande para usar esse caderno e várias opções para escolher, né? Dentre aí tamanhos, dentre a posição do disco. Então, verifiquem, analisem qual é a melhor opção para o seu dia a dia e pensem realmente nessa ideia que eu dei para vocês. Procure um caderno que você consiga sair com ele para qualquer lugar. A segunda dica, eu vou até manter o caderno aqui comigo, é a da escolha da capa. Você pode escolher a capa que você quiser. O caderno inteligente ele tem uma gama de capas para você escolher. Então, atende todo e qualquer gosto. E a única coisa que eu falaria para vocês é que tentem escolher uma capa que ela seja escura. Por quê? Um sketchbook, ele é um caderno que você pode usar todo e qualquer tipo de técnica de desenho. Então você pode usar desde uma técnica seca até uma técnica molhada, uma técnica que use marcadores, que não vai interferir tanto na sua capa, quanto uma técnica que você vai usar guache, uma tinta acrílica. Então, as probabilidades de você sujar a sua capa, elas são imensas. Então, usar uma capa escura é uma das melhores opções que você tem, porque se for, por exemplo, um lápis carvão, sabe? Até mesmo uma mancha de aquarela, é mais fácil que ela não seja perceptível numa capa com uma tonalidade escura do que numa capa clara como essa daqui, por exemplo, do meu caderno de anotações de leitura. Inclusive, esse é um dos problemas que eu encaro com esse meu caderno aqui. E assim, é problema, mas não é problema, sabe? Porque ele é lindo, ele é maravilhoso, mas por ser uma capa clara, eu tenho que tomar aí um cuidadinho para que não fique manchado, para que não fique suja. Então, tem essa diferença bem grande com esse meu caderno aqui, por exemplo, que eu escolhi para ser um sketchbook, não só porque eu gosto da capa dele, mas porque era escura, eu não tenho tanta preocupação. Já com esse, eu me preocupo um pouco mais. Aí nós vamos para a terceira dica. Na terceira dica, vocês vão ter que parar e refletir um pouco. Qual é o tipo de técnica de desenho que eu quero utilizar no meu caderno? Vocês já estão pensando nisso, vocês já tomaram essa decisão lá na frente, mas eu quero que vocês pensem um pouquinho mais nesse momento. Por quê? Dependendo da técnica que você vai usar, o tipo de folha que você vai usar no seu caderno, ele muda, né? Porque cada técnica tem um tipo de folha específica. Se você vai usar marcador, se você vai usar aquarela, se você vai usar guache, se você vai usar só
o lápis carvão, por exemplo. Então, para um pouco, reflete o tipo de folha que você vai precisar para a técnica que você escolheu. Porque assim, o caderno inteligente ele tem vários refis e vários tipos de gramatura de folha. Então, a primeira coisa é, verifica se o caderno inteligente já tem um refil disponível que atenda a sua necessidade, para que aí você possa comprar um refil já lá original, por exemplo, se for o que você deseja. Se você não quiser comprar um refil original, e se os refis que o caderno inteligente já disponibilizam não atenderem às suas necessidades, aí você recorre à segunda opção relacionada aos refis, que é comprar ali o saquinho de folhas e produzir seu próprio refil, porque o caderno inteligente ele tem essa versatilidade, ele permite que você faça esse tipo de coisa. Tanto é que nesse meu caderno aqui, eu tenho folhas que fui eu mesma que cortei e furei e utilizei. E eu não tive problema nenhum com isso. Então, se você vê que o caderno inteligente não fornece aí um refil da maneira que você precisa, que atenda às suas necessidades, não se preocupa, você pode comprar as folhas e produzir seu próprio refil e vai dar certo tranquilamente, tá? E essa é, inclusive, uma das grandes vantagens de você ter um sketchbook no caderno inteligente, porque você pode retirar as folhas, colocar folhas novas, guardar aquelas folhas de desenhos que você gostou e que serviram para sua evolução e descartar aquelas que você acha que você não precisa guardar de nenhuma maneira. Daí agora nós vamos para a última dica, que é justamente de escolher o tamanho dos discos do seu caderno. Porque assim, o caderno inteligente, ele tem os discos padrões que vem nele, né? A não ser que você compre um G+, que são esses discos médios. O sketchbook, ele começou com discos médios, mas depois eu troquei para o disco G. Por quê? Principalmente se você for fazer estudo, né? Como esse meu caderno aqui também serve para fazer estudos, tá vendo? Junto com os seus desenhos, eu acho muito interessante para você que você use discos G, porque aí cabe muito mais folha aqui dentro e você fica tranquilo, né? De não ter que tirar folhas tão cedo. Porém, se você precisa de muito mais portabilidade, eu recomendo que você mantenha no disco M, mas tendo a consciência de que você vai ter que tirar folhas com uma frequência muito maior. Já se você não se importa com isso, pode ir tranquilo no disco G, porque vai suprir muito mais sua necessidade, sabe? Você pode fazer muito mais desenhos, você pode ter uma folha de uma gramatura muito maior, e isso, para quem desenha, é muito bom. Mesmo que você não vá utilizar o caderno para fazer ali estudos, como os que eu mostrei aqui para vocês, para fazer anotações, às vezes é muito mais interessante você ter um caderno com os discos G, porque você consegue manter seus desenhos arquivados ali tranquilamente, entendeu? Então, eu super recomendo e digo para vocês, estudem muito essa possibilidade, porque ela pode ser uma das melhores possíveis para você. Mas é como eu falei, se você pensa muito em portabilidade, aí eu acho que ela já decai o nível de funcionalidade para quem pensa em portabilidade, tá? Para quem não quer estar carregando um caderno pesado, etc., aí eu já não acho que seja a melhor opção. Dentro dessa opção, você vai escolher não só o tamanho do disco, mas qual disco que você quer. E aqui é importante ressaltar que, para quem quer fazer um sketchbook no caderno inteligente, a melhor opção que eu vejo é comprar um caderno desmontado e montar ele de acordo com as suas necessidades. Não foi o meu caso, e eu tô falando isso com conhecimento próprio, tá? O caderno, ele me serve até hoje. Eu tenho folhas para anotação até hoje, de quando eu comprei ele lá no início, mas a quantidade de folhas lisas que veio nele acabou muito rápido. Então, eu preferiria ter comprado o caderno desmontado, ter comprado refis de folhas lisas e ter acrescentado, no caso, as folhas pautadas que eu precisasse, do que ter usado ele aqui dessa forma. Principalmente se você for o tipo de pessoa para quem os refis do caderno inteligente não atendem às necessidades. Então, é muito mais prático para você comprar o caderno desmontado e colocar o refil aqui dentro que você for fazer, tá? Então, deem uma analisada também nesse ponto, reflitam sobre esse ponto. Se, para o seu caso, a melhor opção é realmente comprar um caderno já montado para você fazer as modificações com o passar do tempo, que foi o que eu fiz, ou se o melhor é você comprar um caderno ali desmontado,
comprar os discos e a capa à parte, né? E montar conforme você for comprando as folhas que você precisa. Não tem uma maneira certa com relação a isso, realmente é de acordo com o que você acha que é melhor para você, mas é importante ter em mente que, dependendo da maneira que você escolhe, sai um pouco mais caro para você. Por exemplo, esse meu caderno que eu tenho hoje aqui, que é o meu sketchbook, na época em que eu comprei, ele me saiu pelo valor de um caderno, né, montado. Mas hoje, se você for prestar atenção, eu poderia ter gastado um pouco menos, até relativamente, quando se trata, né, de pensar que hoje eu uso um disco G nele. E eu também já tive que comprar um refil novo. Tive que comprar uns 3 pacotes de refil para ele, para suprir a minha necessidade, porque meus refis estavam acabando. Por mais que eu tivesse feito, né, refil com folha que eu tinha aqui em casa, minha folha era muito grossa, então não dava para manter tudo aqui, tive que comprar um disco G para suprir a necessidade de mais folhas dentro do caderno, né? Então, realmente, peguem todos esses pontos que eu trouxe aqui para vocês, analisem eles, coloquem, né, no papel o valor que vai sair cada uma das opções para vocês e vejam qual que sai mais em conta. Porque assim, gente, você já vai gastar um valor aí razoável para você comprar um caderno, principalmente um caderno inteligente. É um caderno que é super durável, e nisso eu não tenho nada para falar com vocês. Mas, principalmente se você tá lá no início, eu não cogitaria essa opção como a melhor para você. Compra primeiro um caderno que você consegue entender o que você precisa, para depois você vir para cá. Porque se você ainda não sabe qual tipo de técnica que você quer se manter, qual tipo de folha que você quer e que você precisa para o que você vai fazer, a melhor opção é testar com cadernos mais baratos e depois você migrar para esse daqui, porque aí você já pode ter um uso mais profissional para ele e que justifique o gasto que você vai fazer nele. Vê qual é a opção que vai sair mais em conta, porque também a gente quer uma opção que, por mais que seja boa, também seja um bom custo-benefício. Então analisem isso e façam a melhor escolha para você, tá bom? Um beijo pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com um amigo que você sabe que pode estar precisando ou que gosta desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Fui!